Olá, eu sou Haroldo Serávulo Cereza, editor da Alameda, e a gente está começando mais um programa Saco de Gatos. Eu vou começar lendo um pequeno trecho de um poema de Cruz e Souza, que eu retirei do livro da nossa entrevistada, Simone Ruffinoni, autora de A Forma Negra da Morte. Então vai lá. No entanto, que visadas satânicas, diabólicas, que satisfação perversa me assaltava quando o feitor bizarro, mefistotérico, de chicote em punho, lanhava os miseráveis e lindos corpos de certas escravas que não queriam vir comigo. Oh, lembra-me de uma que mandei lenhar sem piedade. A cada grito que ela soltava, eu gritava também ao feitor: lenha mais, lenha mais, lenha mais. E o bizarro feitor lanhava. O sangue grosso e lento, como uma baba espessa, ia formando no chão um pântano, onde os porcos vinham fuçar regaladamente. Vamos ouvir a vinheta e conversar com a Simone. Oi, Simone, obrigado por estar aqui no Saco de Gatos. Prazer te receber. Haroldo, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu falei poema na abertura, mas não é bem um poema. Que forma poética é essa, Simone? E por que você escolheu analisar o Cruz e Souza a partir dela? Esse trecho que você leu, abrindo aqui o programa, é um trecho de um poema em prosa do Cruz e Souza que se chama Consciência Tranquila, que está publicado em um livro póstumo que se chama Outras Evocações. E esse poema é um exemplo de como é difícil encaixar a produção em prosa do Cruz e Souza nos gêneros estabelecidos, previamente estabelecidos, porque é um texto em prosa que se assemelha a um conto, ele é bastante longo, ao mesmo tempo ele não é exatamente um conto, né? Então, de certa forma, todos os poemas em prosa do Cruz e Souza têm uma estrutura um pouco híbrida, própria da época que ele escreveu e um pouco também do experimentalismo que ele tentava com essa forma de época, né? Essa forma que veio do livro do Baudelaire, do Espelho de Paris. Então, é um poema em prosa, ao mesmo tempo, se você for analisá-lo de acordo com a classificação mais rigorosa do que seria um poema em prosa de época, é difícil dizer que assim, enfim, estritamente um poema em prosa. Simone, vamos voltar um pouquinho para a biografia do Cruz e Souza, que eu acho que é um poeta que às vezes as pessoas encontram nas histórias literárias, na próprio ensino médio, mas que depois some um pouco da vida, até mesmo nos cursos de letras. Quem que é o Cruz e Souza? Quem é essa figura que você estudou? O Cruz e Souza é um poeta da segunda metade do século XIX, é o introdutor do simbolismo no Brasil, portanto, o nome dele é conhecido no cânone, enfim, para os estudantes de literatura ou para o ensino médio, como, de fato, o grande simbolista brasileiro. Aquele que introduz, não só introduz o simbolismo no Brasil, mas é o maior representante da estética simbolista. Então, isso é o que é mais ostensivo a respeito da biografia do Cruz e Souza. Mas talvez o que seja importante de acrescentar a essa informação é o fato de que Cruz e Souza é um poeta negro, né? Foi um poeta negro do sul, né, de Santa Catarina, e Cruz e Souza foi filho de escravos. O pai dele, quando ele nasce, ainda era escravo, e a mãe já era alforriada, né? Uma espécie de escrava que ficava escrava da casa, escrava que cuidava ali dos afazeres domésticos. E o Cruz e Souza, ele é, então, de certo modo, adotado, apadrinhado pelo
marechal de campo, né, pelo Guilherme, que era o proprietário dos pais do Cruz de Souza. Né? Então, ele tem uma educação esmerada, uma educação que só era destinada aos brancos, nesse Brasil escravocrata, e ele, então, desde menino, ele já vai se destacar como um talento, fazendo versos, depois ele vai para a imprensa, né, ainda em Santa Catarina, se envolve um pouco com a questão abolicionista, e ele vai tentando, de certo modo, ir para o Rio para conseguir, de certo modo, emplacar na carreira literária, publicar e ser reconhecido. O Rio era uma espécie de capital literária do Brasil na época, né? Sim, se ele não fosse para o Rio, ele praticamente não existiria, não é? Então ele vai se esforçar mesmo para ir para o Rio, ele consegue se estabelecer no Rio a partir de mais ou menos 1890, e é também curioso lembrar que antes de se estabelecer no Rio, ele se engaja em uma trupe circense, em uma companhia dramática, e ele percorre o país com essa companhia dramática, né, de uma atriz mirim, a Julieta dos Santos. Ele, de certo modo, acaba vendo muito do país com esse emprego que ele tem na companhia dramática, na qual ele era ponto, né, o sujeito que sopra o texto quando os atores esquecem do texto. É uma figura que hoje em dia não tem muito, né? Que é a figura que fica na parte de baixo do palco, numa área que o público não vê, mas que vai lembrando os atores do que eles têm que falar, né? Isso mesmo, ele ficaria num fosso, então, no palco, e sopraria o texto quando eventualmente fosse esquecido. Então, essa foi, acho muito curiosa, essa profissão que o Cruz de Souza teve, né? E bem de época mesmo. E depois ele acaba indo para o Rio, se estabelecendo no Rio de Janeiro. Lá ele consegue lançar os dois livros, O Missal e o Broquês, que são de 1893, com os quais se inaugura o simbolismo no Brasil. E onde entra o satanismo na obra do Cruz de Souza e nesses poemas em particular que você analisa? O Cruz de Souza ele é muito influenciado pela figura de Baudelaire, né, de Charles Baudelaire, do precursor do simbolismo na França, e essa vertente satânica, blasfematória, questionadora, é muito importante na obra do Cruz de Souza. Ele lida muito com os elementos do universo grotesco, do universo quitônico, né, dos páramos infernais, e a partir de certo momento da sua obra, esses temas, porque não são os únicos temas, esse modo, né, de elaboração da matéria social vai ganhar a frente em relação aos outros temas também do cânone simbolista, porque por meio dos aspectos do satanismo, ele vai conseguir falar sobre a escravidão brasileira. Portanto, ele vai, de certo modo, se apropriar de uma dicção estrangeira e ele vai articulá-la, ele vai transfigurá-la em face da sua matéria social específica brasileira, que é não só a questão da escravidão, mas a questão de uma perspectiva de fala do homem negro de letras, que sequer um poeta simbolista, não é, num país profundamente racista, marcado pelo cientificismo, e que entendia, portanto, que um homem negro não poderia ser um poeta. Quem dirá um poeta simbolista? Então, de certo modo, os aspectos do simbolismo, o arsenal de aspectos do simbolismo, os temas, as imagens, o tom blasfematório, a grandiloquência, a forma experimental, vão se mostrar aptos a ler uma matéria social, um contexto de difícil apreensão. Então, ele vai fazer uso muito específico ele vai transfigurar esse satanismo baudelairiano. Ou seja, o satanismo entra para, digamos, construir imagens da escravidão na obra dele. Faz sentido? Não só, né? Ele vai mergulhar nesse arsenal de procedimentos estéticos, eu diria.
né? Eu diria que o satanismo do Cruz de Souza é um satanismo estético, não é um satanismo apenas de temático. Nem só temático e nem só de categorias fixas. Né? Uhum. É de diversos procedimentos, de imagens, de dicção, de figurações metamorfoseantes. E ele, então, vai perceber que esse caminho permite a ele se aproximar desse universo de difícil apreensão que é o universo da escravidão pelo crivo do homem de letras negro. Portanto, às vezes, o satanismo, dependendo do texto, né, os aspectos satânicos, eles não claramente falam da escravidão, mas na totalidade dos textos, quando um texto dialoga com o outro, né, se percebe que essa ênfase nas formas do mal, né, no que a gente pode chamar das formas do mal, essa revitalização do mal, ela vai ganhar força como consciência crítica mesmo. É um caráter estético de uma consciência crítica a respeito do momento histórico em que ele vive. Simone, mais ou menos perto, eu não lembro agora quão perto do trecho que eu li no começo, você escreve: cativeiro, castigo, crime. As malhas da poesia em prosa desenham a dinâmica do regime servil. Ou seja, esses poemas em prosa revelam o funcionamento do regime escravocrata no Brasil? É isso? Me parece que sim, não é? Que tomados em conjunto, um refratando o outro, um dialogando com o outro, eles dão a ver a dinâmica multifacetada e perversa do funcionamento do regime escravista. Então, essa frase que você cita de fato, da análise do poema que abre o programa, em que um senhor de escravos, no leito de morte, ele se compraz em descrever minuciosamente as torturas que ele infligia aos escravos, assassinando-os. Ele tá morrendo e está tentando justificar ainda as mortes que ele ocasionou, porque, enfim, ele é proprietário e ele tudo pode. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que ele relata essas torturas de modo perverso e frio, a estrutura narrativa ela adquire uma dimensão de fantasmagórica de negar a própria fala do senhor de escravos. Portanto, a gente tem ali o cativeiro, né, que é a estrutura escravista, o castigo, porque nesse poema em prosa específico, Cruz de Souza ele escolhe, é uma espécie de processo metonímico, porque ele toma a escravidão por uma das suas partes, a parte pelo todo, que é o castigo físico, que é a tortura. Então, em vez de contar uma história, de contar a história desse senhor de escravos, ele vai falar das torturas que esse homem cometeu, com as quais ele se compraz, ele tem, enfim, verdadeiros gozos ali. Então, o cativeiro mais o castigo, né? O cativeiro, o castigo e o crime vão ser uma espécie de estrutura tripartite por meio da qual a escravidão, o funcionamento, o seu mecanismo vai ser desvendado, vai ser revelado. Ele não considera crime, mas o poema nos faz ver como crime. E ele não considera aqueles sujeitos assassinados de fato sujeitos e de fato humanos. Ele tenta o tempo todo justificar que eles não são gente, que eles são uma massa amorfa. Tem uma hora que ele fala, eram formas de argila, né? Que mal teria que eu moldasse as formas de argila com as minhas formas de sol, né? Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, tentando justificar, o próprio poema nega a fala do enunciador, uma vez que essas personagens, essas figurações mortas, que não são nem personagens, elas surgem como fantasmas, um cortejo de fantasmas que vem reivindicar uma espécie de vingança, né? Então, esse é um exemplo, há muitos outros poemas diferentes, mas me parece que, de diversos modos, ele está aprendendo esse movimento da escravidão mais
mergulhado nas estruturas subjetivas. Ô, Simone, se fala muito do branco na obra do Cruz de Souza, né? E você, de certa forma, escolheu o negro na obra do Cruz de Souza. Queria que você falasse dessas duas, digamos, dessa dualidade, né? Por que que do poeta que se dizia que usava tanto o branco, você veio escolher a forma negra para estudar? Então, isso é uma pergunta bem importante para quem está nos ouvindo, porque o Cruz de Souza ele foi acusado durante um bom tempo, né, pela crítica mais tradicional, mais antiga, de ser um poeta que desejava se tornar branco, se negar enquanto negro, não é? E que a sua obra ela procedia a uma espécie de branqueamento. E qual era a justificativa para isso? O fato de que o Cruz de Souza se vale de muitas imagens claras, imagens alvas, né, imagens de luz. E, de fato, isso acontece. Né? A obra do Cruz de Souza ela é o tempo todo um claro-escuro, uma oscilação entre o branco e o negro, entre a luz e a treva, entre o mal e o bem, o tempo todo isso acontece. E essas imagens brancas que o Cruz de Souza se vale, elas aparecem muito mais, elas aparecem durante a obra toda, mas elas são muito mais fortes no início da carreira, sobretudo nos livros de estreia, no Broquéis e no Missal, né? E elas estão muito ligadas ao ideal da arte, que é uma espécie de preocupação, é um tema próprio da estética simbolista, de todos os simbolistas, sobretudo os franceses, né? Portanto, a ideia da pureza da arte, da alvura, não é? Com toda a constelação de imagens que isso traz, o cisne, as imagens litúrgicas, as imagens de um sagrado meio profanizado, mulheres alvas, flores, enfim, diversas imagens brancas, elas estão ligadas em maior ou menor grau a essa busca da pureza da arte que tem por trás a questão da Torre de Marfim, do artista que foge do real danificado, não é, para um mundo em que a autonomia da arte lhe permitiria ver as coisas com um certo anteparo. Então, quer dizer, isso está em Baudelaire, isso está em Mallarmé, isso está no panteão dos grandes simbolistas, a presença das imagens iluminadas, claras. E no Cruz de Souza está também. Com os outros poetas que não são negros, não havia essa questão de, então, se ele usa muito as imagens alvas, é porque ele quer ficar branco. Como o Cruz de Souza era um poeta negro, essa questão, a meu ver, de modo bastante tosco, né, assim, um pouco imediatista e muito calcada na crítica da época do Cruz de Souza, que era muito impressionista e biografista, né, muito calcada na biografia dos artistas. Então, portanto, se ele é um negro se valendo de metáforas brancas, isso prova que ele está negando, enfim, né, a sua cor. E o que se percebe na obra do Cruz de Souza é que, conforme a consciência de crise dele vai se agudizando, porque, a princípio, de fato, é um poeta que está muito inserido no rol de temas simbolistas e que ainda vê, não é, o Brasil por lentes importadas e, de certo modo, a questão da escravidão ela está latente, mas ainda não emergiu. Com a maturidade do poeta, que a gente pode datar mais ou menos da publicação das Evocações, que, a meu ver, é o grande poema, é o grande livro de poemas em prosa do Cruz de Souza, mas na poesia em verso, com faróis, e na poesia em prosa, com as Evocações. Nesse momento, as imagens negras ganham a cena. Então, junto com as imagens negras, né, que a gente podia chamar do ponto de vista teórico esse regime noturno da imagem, adentra a obra do Cruz de Souza uma reflexão sobre a literatura como apreensão de um real, de fato, problemático, danificado, fracassado. Então, as imagens do mal e toda a constelação que as imagens negras trazem, vai servir para o Cruz de Souza poder, junto com a percepção de que as coisas não
podem ser tais quais as coisas na Europa, né, que esse simbolismo tem que, de certo modo, se amoldar, né, para ver uma realidade diferente. Então, as imagens negras, a meu ver, elas são uma espécie de porta de entrada para o Cruz e Souza começar a observar o país da escravidão pelas lentes simbolistas. Porque o simbolismo não é uma estética adequada à verossimilhança, à representação imediata das questões sociais. Então, portanto, ele precisa dessas imagens, do que há uma estudiosa do simbolismo, Ana Balakian, chama de discurso indireto da imagem. Então, é preciso o discurso indireto das imagens para se aprender essa vida pulsante, essa vida social. Ele vai fazer isso por meio das imagens negras. Ô Simone, e os poemas em prosa dialogam com os poemas mais conhecidos dele? Sim, dialogam. Há, inclusive, poemas que podem ser lidos como duplos. Não é? Há poemas tanto de temas mais universais, como de temas que capturam a questão local. Há poemas que podem ser, que você pode olhá-los como quase duplos, não é? Eles estão ali experimentando possibilidades de expressão sobre um mesmo tema. Muitos fazem isso. O que eu percebo é que, na medida em que os poemas em prosa vão se tornando uma estrutura de experimentalismo bastante fecunda e sofisticada para o Cruz e Souza, ele vai conseguir abordar temas por meio do poema em prosa que não eram possíveis na lírica, ou que ele não abordou na lírica. Portanto, a questão da escravidão, por exemplo, e a questão da alteridade negra, da difícil construção do sujeito negro no Brasil escravocrata, ela vai ser assunto por excelência da prosa, né? Sendo que na poesia essas questões vão comparecer de modo mais tímido. Eu tenho uma dúvida. O Cruz e Souza exercia também crítica literária? Também trabalhava como jornalista? Trabalhava como jornalista também, escrevia sobre diversos assuntos, inclusive sobre literatura, e uma biografia recente dele aponta muito o envolvimento dele com o movimento abolicionista, né? E só que a partir do momento que ele tenta a carreira de jornalista no Rio, mas ele não consegue. Ele consegue só um começo e depois ele vai ser funcionário público. Ele consegue um emprego no que é hoje a Central do Brasil, né? Assim, a Companhia Ferroviária, e ele vai viver ali de parcos rendimentos nesse emprego que conseguem para ele, na verdade, é uma sinecura, assim, e ele deixa de escrever como jornalista, mas durante a sua vivência em Santa Catarina, quando era mais jovem, ele inclusive funda um jornal, que era o Moleque. Esse jornal tem digitalizado no site da Universidade de Santa Catarina, se não me engano, é catarinense, mas não sei se é Fundação Catarinense, e ele, inclusive, tinha uma vinheta muito interessante, que é um desenho de um molequezinho deitado, que eu acho que é de autoria do Cruz e Souza. Então, o próprio título, né, o moleque já é um pouco irreverente, se a gente lembrar, não é, que é um escritor jovem e negro, né, num país de escravidão, no sul, etc., né, filho de escravos, mas isso depois ele deixa de lado. Quando ele vem para o Rio, ele vai seguir outro caminho, né? Simone, o movimento negro tem feito importantes resgates de escritores negros, mas sobretudo de escritoras, né? Se a gente pensar Carolina Maria de Jesus, Maria Firmina dos Reis, se a gente for pensar aqui, a gente vai encontrar outras também. Mas os escritores do século XIX, negros do século XIX, não acabam ficando muito na sombra do Machado de Assis, ou seja, só se lembra do escritor negro Machado de Assis. Os outros vão ficando para trás. Pode ser, sim. Eu acho que no caso quer dizer, todo esse movimento, né, de recuperação de autores esquecidos, de autores
enfim, que a poeira dos tempos encobriu, é importantíssimo, né? Seja do 19, seja do 20, então é um trabalho que a nossa época está fazendo, que é importantíssimo, mas, como você mesmo disse, talvez isso esteja sendo feito mais para os autores que são mais próximos de nós do que para os autores do 19. Muito embora eu também vejo que, por exemplo, uma figura como Lima Barreto, ele tem sido muito lido, muito interpretado, então ele tem uma biografia alentada, né? Enfim, que ganhou prêmio. É uma nova biografia, né? Uma nova biografia, Teve né? vários. O Lima é um autor que nunca saiu de cartaz, a rigor. Mas em alguns momentos ele ficou muito restrito digamos, os escritores de esquerda, né? Jorge Amado e tal. Depois é que ele voltou, recentemente está voltando à cena em outras Sim. perspectivas, né? Então, eu entendo que assim, o Cruz e Souza não tem sido lido, tem sido muito menos estudado do que deveríamos esperar em face desse movimento de redescoberta, né, de releitura e de retirada do ostracismo de diversos autores. E, a meu ver, assim como estudiosa do Cruz e Souza, eu atribuo isso ao fato de que é muito difícil ler a obra do Cruz e Souza como algo unívoco, enfim, como uma mensagem, ou como um discurso que vá num só caminho. Enquanto o Lima Barreto ele tem uma plataforma um pouco mais de contestação e mais claramente que se pode integrar, digamos que no que a gente pretende como leitores do século XX, no caso do Cruz e Souza, o primordial ali é o conflito, e não a crítica cabal a uma estrutura racista, violenta, desigual, calcada na hierarquia natural. O Cruz e Souza ele é muito, muito sujeito da sua época, e a sua obra é profundamente dilacerada, cindida por vozes que ora entoam a contra-ideologia, que é o que nos interessa muito, né, como leitores do século XX, mas em grande parte ele também está mergulhado na ideologia da sua época, tentando entender como ele, um homem negro, portanto, um homem inferior, pode ser um poeta simbolista. Nem sempre ele tem a certeza de que ele não é esse homem barbarizado que a sua época pretendeu legitimar. Portanto, a obra dele é feita dessa crise, dessa dilaceração, é exaustivamente fragmentada em relação às vozes da sua época. E, a meu ver, isso a torna muito complexa, muito rica, mas não tão fácil de ser lida pelo discurso engajado. Né? Por um discurso mais... mais imediatamente engajado, né? Entendi. Certo. Então, a gente está com meia hora aqui, Simone. Nossos programas são curtos, mas são bem bacanas. Eu adorei essa conversa. Queria agradecer o Zé, que está nos bastidores, nos ajudando aqui com essa gravação, vai ao ar depois. E fica o convite para vocês lerem esse livro maravilhoso da Simone, que a gente publicou ano passado. É um dos melhores livros que a gente publicou ano passado pela Alameda. Também tem um facsímile de um dos poemas. Desse poema que a gente comentou, do Consciência Tranquila. Isso, Consciência Tranquila, exatamente. Tem um facsímile, ou seja, vocês vão poder ver a letra do Cruz e Souza, a forma como ele organizava o caderno dele. É um manuscrito, provavelmente já um manuscrito final, né, porque está bem cuidado já, mas muito interessante. Eu acho que vale a pena muito mergulhar nisso aí. Tá certo, Simone? Muito obrigada, Haroldo, muito obrigada a Alameda. Espero que... E leiam Cruz e Souza, leio também, né? Claro. Principalmente o autor. Tá certo. Tchau, tchau, Simone. Muito obrigada.